A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, louvamos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos aqui no nosso canal Pão do Céu, canal que é uma bênção de Deus para mim e para a sua vida, justificando aos nossos amados irmãos e amigos que nos acompanham nesse canal a ausência da lição anterior. Tivemos um problema pessoal e não foi possível, mas por bondade de Deus estamos aqui novamente para dar continuidade aos nossos estudos das lições da Escola Bíblica Dominical. A nossa revista é a revista Betel Dominical e a nossa próxima lição é a lição de número 6, para o dia 11 de novembro de 2018, cujo título é Enfrentando as diferentes investidas do inimigo. Meus irmãos, grandes e muitas são as diferentes investidas do inimigo da nossa alma, contra a nossa família, contra a sociedade, principalmente contra a igreja, contra a obra de Deus. E é isso que nós vamos aprender um pouco nesta lição. O nosso texto áureo está em Neemias capítulo 6, versículo 3, que diz o seguinte: E enviei-lhes mensageiros a dizer, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra, enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Neemias, ele foi convidado a abandonar a obra de Deus, para dar atenção, por um momento, aos inimigos. Mas ele teve prudência. Ele reconheceu, teve o discernimento de entender que a grande obra do momento era a obra que Deus lhe confiara. A verdade aplicada, ela diz, quando trabalhamos para Deus, a oposição se apresenta de várias formas. Para enfrentá-la, é de suma importância uma vida de oração, crendo que o Senhor nos livrará e providenciará o necessário para o nosso sustento. Amados, só vencemos os combates, só vencemos e enfrentamos com sabedoria os inimigos da obra de Deus quando temos uma vida de oração. Glória a Deus por isso. Nossos textos de referência estão inseridos em Neemias capítulo 6, versículo 1, versículo 2 e o versículo 3. A nossa introdução, ela nos chama a atenção dizendo que nesta lição nós veremos os inimigos da obra do Senhor agindo mais uma vez. Porém, quando faltava a colocação dos portões nas muralhas, Neemias se vê outra vez sobre intenso ataque do inimigo. O tópico 1, ele traz aqui o título, Velhos inimigos, novas máscaras. Então, os inimigos são sempre os mesmos, mas desta vez eles se apresentam mascarados, com novas máscaras. Amados irmãos, é impossível fazer a obra de Deus sem oposição externa e interna. O cristianismo não é um paraíso de férias. Aqui não é o céu, aqui há lutas constantes, por isso precisamos trabalhar de olhos bem abertos. Porque várias vezes Neemias precisou enfrentar a oposição dos seus inimigos. E quais foram essas oposições? Primeiro, o desagrado, Neemias 2:10. O desprezo e a zombaria, Neemias 2:19. A indignação e o escárnio, Neemias 4:1. A humilhação, Neemias 4:2. A chacota, Neemias 4:3. A confusão, Neemias 4:8. A violência, Neemias 4:11. E a boataria, Neemias capítulo 4, versículo 12. Enquanto Neemias estava ocupado em resolver os problemas internos, o inimigo, ele até que deu uma trégua. Mas logo que o problema interno foi resolvido e o povo voltou a trabalhar, o inimigo voltou a atacar.
Os inimigos se aliam contra o povo de Deus com incansável persistências e também com diferentes táticas e estratégias. É o que vemos no capítulo 6, versículo 1. E dentre as estratégias do inimigo para paralisar a obra de Deus, nós vamos aqui citar algumas, que está no livro de Neemias. Pois temos que saber o seguinte, que a obra de Deus ela incomoda o inimigo. Levantar-se para fazer a obra de Deus é despertar a fúria desse inimigo, pois a reconstrução dos muros de Jerusalém provocou forte reação dos inimigos daquela obra. Por isso, Neemias destaca aqui 7 tentativas desses inimigos para paralisar a obra de Deus. E quais foram essas tentativas? Em primeiro lugar, distrair os obreiros. Os inimigos não queriam ver a obra concluída. Os muros estavam fechados, mas as portas não tinham sido ainda restauradas. A cidade ainda estava vulnerável, as portas vazias e abertas eram a última esperança do inimigo em deixar a obra no meio do caminho. O inimigo ele não desiste, ele ainda dá a sua última cartada. E ele faz um plano para distrair os obreiros e desviá-los da obra no meio do caminho. Amados, o diabo ataca de maneira especial aqueles que estão na metade do caminho. Por isso, o meio do caminho é um lugar perigoso. Amados, continuem avançando e trabalhando sem parar na obra do Senhor. O inimigo, ele tem alcançado grandes vitórias fazendo muitos obreiros parar no meio da obra. Quantos que depois de fazer grande parte da obra caem nas ciladas do diabo e fazem o jogo do inimigo? Então, tópico 1, subtópico 1, fala que o inimigo ele tenta distrair os trabalhadores, distrair os obreiros. E nós temos que tomar muito cuidado, os obreiros que fazem a obra do Senhor, não se levar pela distração, porque o adversário ele é sutil, muito sutil. O subtópico 2 fala da falsa aparência amigável. Uma das estratégias que o inimigo usa é dialogar com os obreiros. Neemias 6:2. O inimigo nunca é tão perigoso como quando parece amigável e chama você para um diálogo. A sutileza da serpente é mais perigosa do que o rugido do leão. Os inimigos agora, eles querem conversar. Sabe o que eles disseram para Neemias? Tá bom, agora sabemos que Jerusalém é uma cidade reconstruída, agora vamos sentar, agora vamos estabelecer um bom relacionamento, Neemias. Vamos sentar ao redor da mesma mesa e resolver as nossas diferenças de tantos anos. Meus irmãos, a tática do diálogo e da discussão é usada também no Novo Testamento. Sabe por quê? A Bíblia fala que os discípulos de Jesus estavam no sopé do Monte da Transfiguração, discutindo com os escribas, enquanto o diabo cirandava como um menino possesso. A discussão árida desviou o foco dos discípulos da necessidade urgente de um pai aflito e de um menino possuído por uma casta de demônios. O problema aqui com Neemias é que esses inimigos tinham aliados dentro de Jerusalém, tanto na classe dos nobres quanto na classe dos sacerdotes. Uma das artimanhas mais sutis do adversário é infiltrar-se no meio do povo de Deus e conquistar aliados no seu meio. Nós temos que estar alertado para o fato de que o diálogo é uma palavra muito popular hoje em dia. Queremos que haja diálogo entre o Oriente e o Ocidente, entre os maometanos e os cristãos, entre os católicos e os protestantes. Colocamos as verdades do cristianismo sobre a mesa e começamos a negociar, a ceder e a fazer concessões. Sabe como se chama isso? Isso se chama ecumenismo. Ecumenismo é quando todas as religiões sentam numa mesa e elas acabam concordando que a doutrina de todas é uma só. E nós sabemos que a doutrina de Deus é diferente da doutrina do mundo.
Nós sabemos que a doutrina do cristianismo é diferente da doutrina de todas as demais religiões. Nós sabemos que a doutrina daquele que serve de verdade a Deus é diferente da doutrina daqueles que imitam em servir a Deus. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque os arautos dessa união indiscriminada das religiões, sabe o que é que eles dizem? Esqueçam as diferenças, somos todos iguais, vamos dialogar, deixem de pregar, somos todos irmãos, estamos todos fazendo a mesma obra, para o mesmo Deus, para o mesmo Jesus. Temos a mesma fé. Neemias não dialogou com o inimigo. Jesus também não dialogou com o diabo. Jesus não nos mandou dialogar, mas pregar. Sabe por quê? Porque o evangelho ele só tem poder, ele só alcança a vida quando ele é pregado, não dialogado. Porque quando é pregado o evangelho, ele vai incomodar o pecado dentro do pecador. Identificação é viver onde as outras pessoas vivem, não como elas vivem. Então nós somos identificados como servo de Deus, mesmo no meio de tantas pessoas, pelo modo que vivemos, pela nossa conduta diferenciada. Jesus se identificou, mas não transigiu. O diabo tentou dialogar com Jesus, mas ele nunca sentou com o diabo numa mesa de conferência. Temos uma outra estratégia aqui, meus amados, que o inimigo usa é de fazer mal aos obreiros. A intenção de fazer mal aos obreiros está claramente exposta por duas razões. Primeiro, a primeira razão era uma função do local onde queriam se encontrar com Neemias, o Vale de Ono. Eles queriam se encontrar com Neemias num lugar equidistante, tanto de Jerusalém como de Samaria. E este lugar ficava a mais ou menos uns 50 quilômetros de Jerusalém. O Vale do Ono ficava numa fronteira dos distritos de Samaria e Asdod. Visto que essa região era hostil a Neemias, isso está em Neemias 4 e 7, o plano cheirava a traição. Eles tramaram uma espécie de cambalacho, de armadilha para matarem Neemias. A segunda razão, dentro dessa estratégia, era em função do propósito declarado. Neemias compreendeu que o propósito dos inimigos não era um tratado de paz. Eles queriam fazer mal a ele, queriam matá-lo. Um dos projetos do inimigo é paralisar a obra fazendo mal aos obreiros, pois destruindo os obreiros, a obra fica estagnada. E nós vemos muito isso nos dias de hoje. O inimigo, ele destruindo os obreiros. Muitos obreiros estão aí caídos, não conseguem mais se levantar, porque infelizmente foram vencidos pelo adversário. Nós temos uma outra estratégia do inimigo, que é vencer o obreiro pelo cansaço, em Neemias 6 e 4. Essa atitude dos inimigos pode ser vista sob dois aspectos. Primeiro, pela sua insistência. O diabo nem cansa e nem descansa de perseguir os servos de Deus. O inimigo não desiste, ele apenas muda de tática. A tática usada agora é a da insistência. 4 vezes eles propõem a mesma coisa, uma mesa redonda, um diálogo. Segundo, pela sua sutileza, eles não desdenham, não criticam, não ameaçam, não dão ordem, apenas pedem. Parecem muito polidos e educados. Temos que tomar cuidado com aqueles que têm a fala mansa ao nosso lado, mas a sua intenção é outra. Outra estratégia também que aprendemos é que o inimigo ele é profissional em falar mal de obreiros. Capítulo 6, versículos 5 a 7 de Neemias. O inimigo usa várias armas, ele é versátil e tem várias máscaras. Para impedir a obra e desencorajar os obreiros, eles usaram vários expedientes. O primeiro foi espalhar boataria. Falar mal, minar as forças do obreiro, quando tenta deturpar a vida, a conduta e a família do obreiro dentre os demais. Enviaram agora uma carta aberta. Aquilo era uma espécie de entrevista coletiva para falar uma série de coisas ruins sobre o líder Neemias. Aquela carta aberta era uma espécie de assassinato moral. Já que não podem matar Neemias, querem destruir sua reputação.
Os inimigos querem espalhar confusão, medo, intriga e jogam informações mentirosas para se espalhar entre o povo. Esse é um fermento terrível. Esse é um veneno, onde muitos, ao invés de ajudar, muitos estão espalhando intrigas e medo dentre o povo. Essa carta aberta tinha uma intriga perigosa que visava espalhar mentira acerca das reais intenções de Neemias. Há, meus irmãos, até um princípio da psicologia que diz que as pessoas estão sempre prontas a acreditar no pior com respeito aos outros. E é verdade. As pessoas, elas têm facilidade em acreditar nas notícias ruins do que nas notícias boas, nas falas ruins do que nas falas boas. O diabo também usa de estratégia para chantagear os obreiros. O vem do versículo 7, parte B, é diferente do vem do versículo 2. Agora o inimigo já colocou as unhas de fora. Já mostrou sua cara e usou abertamente a chantagem e a pressão. Eles estão dando a impressão de que Neemias não tem escolha. Estão ameaçando não apenas paralisar a obra, mas arruinar os obreiros caso não cedam à sua pressão. E por último, meus amados, o inimigo também é o tópico 1, subtópico 3, afastar ou intimidar o líder. O inimigo ele tenta atemorizar os obreiros, Neemias 6 e 9. O propósito final do inimigo é paralisar a obra. Se eles conseguem intimidar e atemorizar os obreiros, eles terão então conseguido o seu objetivo. Não fomos chamados para temer o inimigo, mas para resisti-lo. Os covardes não são aptos a entrar no reino de Deus. Apocalipse 21 e 8. Deus espera de nós coragem. Então, quando a Bíblia fala que os tímidos não herdarão o reino do céu, aqui não é aquela timidez, aquela vergonha de falar. Os tímidos é aqueles que sabem o mal que está avançando em relação à obra, mas não quer combater. Ele prefere fingir que está vendo, ele prefere passar vista grossa na situação, mas não toma o impulso, a atitude de combater o mal que avança sobre a obra de Deus. Esses são os tímidos. Meus irmãos, o tópico 2 fala de táticas para vencer os opositores. Aqui diz sobre as armas do obreiro para vencer o inimigo. O povo de Deus, ele é equipado com as armas de defesa e de combate. Neemias usou com sabedoria essas armas. Quais foram então as armas que foram usadas por Neemias? No tópico 2, subtópico 1, fala do discernimento. O tópico 2, subtópico 2, manter o foco. E o subtópico 3 do tópico 2, a oração. Em primeiro lugar, nós vemos aqui o discernimento espiritual. Neemias capítulo 6, versículo 2. Neemias era um homem maduro espiritualmente e não se encantou nem se intimidou com a proposta de diálogo dos inimigos. Meus irmãos, o obreiro tem que ter maturidade para saber discernir aqueles que estão ao seu lado. Ter discernimento sobre os conselhos sobre a obra de Deus. Neemias discerniu que por trás de tamanha camaradagem havia uma intenção maligna. Precisamos vigiar e estar apercebido, meus irmãos. Precisamos discernir tanto o rugido do inimigo quanto sua voz mansa e sedutora. Sabe por quê? Porque em seguida ele pode atacar, querendo enganar, fazer confusão nas ideias do obreiro. Em segundo lugar, nós vemos aqui uma arma também poderosa, que é a compreensão da importância da obra. Manter o foco na obra do Senhor, entender o que foi que Deus mandou realizar. Neemias sabia quem era e a importância do que estava fazendo, ele tinha foco na coisa. Quantas vezes os obreiros de Deus se deixam seduzir por coisas menores, por vantagens do mundo e abandonam o seu posto? Os líderes colocam as coisas mais importantes
em primeiro lugar. Eles enxergam todas as coisas, mas se concentram nas coisas mais importantes para eles. Eles investem seu tempo naquilo que traz o maior retorno para eles e não para a obra. Existe uma frase de Charles Spurgeon, que ele diz assim: se os reis vos convidarem para serdes ministros de Estado, não vos deixeis seduzir, deixando a vossa posição sublime de embaixadores de Deus, representantes de Deus. Deus levanta homens que representam homens na terra. Deus levanta homens que representam famílias na terra. Mas para representar o povo de Deus, a igreja lavada e remida no sangue de Cristo, Deus levanta obreiros, Deus levanta pastores, Deus levanta homens que tenham foco, homens que entendam a sua chamada ministerial. O obreiro de Deus precisa saber 3 coisas importantes, meus amados. Primeiro, saber que está fazendo uma grande obra. Neemias sabia disso, que em comparação com as obras do adversário ou do mundo e a obra de Deus para ele significava uma grande obra. Você está envolvido numa obra de consequências eternas. O obreiro tem que entender isso. Você, meu irmão, está envolvido numa obra que as consequências são eternas. Não é? O galardão a receber, a salvação de vidas. Quantas pessoas não estão conseguindo a salvação, não alcançam a salvação porque não tem a palavra. A palavra negligenciada, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Qual é essa fé? A fé de aceitar Jesus, a fé de aceitar o caminho, a verdade e a vida. Ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. Aonde não tem palavra, é impossível ser gerada a fé no coração das pessoas para ter Jesus como Salvador. O obreiro tem que entender uma coisa, que é um cooperador de Deus. Você está trabalhando na implantação do reino eterno, porque os reinos deste mundo vão cair, mas o reino que você está implantando vai durar para sempre. Outra coisa, saber que a obra requer atenção exclusiva. Neemias diz que não pode parar. Aquela obra ele não poderia parar. O que está fazendo não é só grande, mas vital e sumamente importante. Outra coisa, saber que a obra tem prioridade. É uma obra prioritária. Neemias não vai deixar o que é mais importante e urgente para atender algo de menor valor. Um soldado não pode se distrair com negócios deste mundo. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. Amados irmãos, nós vemos que o obreiro tem que ter este foco, principalmente quando ele é consciente da firmeza do propósito que Deus assim deu direção a ele. Neemias 6:4, uma das armas prediletas do inimigo é a insistência. Foi com essa artilharia que o diabo venceu Eva e Dalila venceu Sansão. Neemias continuou firme até o fim com a mesma postura. Ele era um homem coerente e corajoso. 4 vezes o inimigo chamou Neemias para o diálogo e 4 vezes ele disse: ó, não. O nosso não, meus amados, deve ser tão alto quanto o nosso sim. Devemos fazer ecoar o nosso sim para Jesus e o nosso não para o diabo com o mesmo vigor. Outra coisa, meus amados, a integridade pessoal, Neemias 6, do 6 ao 8. As acusações eram mentirosas e levianas sobre Neemias. Os inimigos certamente vasculharam e fizeram uma devassa na vida de Neemias. Caso estivesse encontrado alguma coisa, certamente a teriam explorado. Mas, constatando a inocência de Neemias, levantaram falsas testemunhas contra ele, como fizeram com Jesus. Neemias, então, ele desmascara o inimigo. Primeiro, negando as acusações. Segundo, afirmando que tudo era invenção do acusador. Se Neemias não fosse um homem íntegro, faria de tudo para abafar os boatos. Mais tarde tentaram armar uma cilada para Neemias, mas esse líder tinha os olhos bem abertos. A única maneira de resistirmos às ciladas do diabo é usarmos toda a armadura de Deus. Não deixe brecha na sua vida, mantenha a sua vida limpa diante de Deus e dos homens. A oração também é uma arma fundamental para renovar as forças do servo de Deus. Sabe por quê?
porque a oração serve para fortalecimento. Neemias capítulo 6, versículo 9, parte B. Neemias enfrentou as artimanhas do inimigo com discernimento, trabalho, coragem, integridade, mas sobretudo com oração. Neemias sabe que não bastam apenas os recursos da terra, é preciso buscar munição no céu. Um homem prático é um homem de oração. A situação era de causar pavor, por isso Neemias ora: ó Deus, fortalece as minhas mãos. Somente Deus pode nos guardar diante de tais acusações e perseguições. Podemos tirar desse texto algumas lições práticas. Primeiro, a vida cristã é uma batalha sem trégua. Neemias enfrentou dificuldades antes, durante e depois da obra. Segundo, a vida cristã é uma batalha de várias frentes. Neemias manteve-se firme diante das várias estratégias do inimigo. Os inimigos mudam os métodos, mas atacam sempre. Terceira, a visão cristã é uma batalha que exige preparo. Neemias era um homem que conhecia a Deus, a si, o povo e o inimigo. Visão. O homem, para falar de Deus, no mínimo, tem que conhecer a Deus. O homem, para tratar com o homem, também tem que conhecer o homem, tem que conhecer o inimigo para saber se defender e tem também que conhecer a necessidade da obra de Deus. A vida cristã, meus amados, é uma batalha vitoriosa. Entenda isso, somos um povo vencedor, porque a vitória pertence ao povo de Deus. Somos mais que vencedores, a Bíblia nos garante isso. Aquela obra ela foi concluída, sabe por quê? Porque o povo de Deus prevaleceu. Então Neemias precisou de discernimento, manter o foco e uma vida de oração. Se esse tripé não estiver na prática, na vida do obreiro, ele corre o risco de ser fadado ao cansaço e à desistência. Ele não vai ter força de continuar fazendo a obra do Senhor. Mas Deus é poderoso. Deus está na vida daqueles que, com sinceridade e verdade, assume a postura de um verdadeiro guerreiro de Deus. Assim é o homem e a mulher de Deus. O tópico 3 fala resistindo à intimidação. A notícia de que Neemias ia bem na condução dos trabalhos causou uma tremenda perturbação em Sanbalate, Tobias e Gésem, além dos demais membros do grupo opositor. E o tópico 1 subtópico 1 do tópico 3 diz consolidando as conquistas. Aqui diz que as ameaças e insinuações prosseguiram, no entanto o objetivo claro de Tobias era tentar enfraquecer a liderança de Neemias. É assim que o inimigo procura atacar a obra de Deus, porque ele enfraquecendo o líder, derrubando o líder, automaticamente enfraquece e derruba os liderados. Mas o homem de Deus, ele tem que saber que ele tem que buscar conquista, se consolidar em conquista, pela prática da fé, pela prática da promessa, pela prática da palavra, ter a sua vida como exemplo, nunca dar brecha para o inimigo. O tópico 3, subtópico 2, fala das estruturas de uma liderança eficaz. Em uma análise didática, nos mostra que 3 características foram fundamentais no sucesso da vida do líder, Neemias, a saber, seu caráter, sua confiança e sua coragem. Seu caráter. Um homem, para assumir a obra de Deus, ser líder, ele tem que ter o caráter ilibado. É um homem que não pode ter as mãos e a consciência sujas diante de Deus e dos homens. Infelizmente, muitos não têm autoridade e perderam a sua autoridade nos púlpitos porque o pecado tirou esta autoridade. Prega bonito, ensina bonito, mas não consegue combater o pecado, porque o pecado já se tornou senhor da sua vida. Infelizmente, tem muitos que são assim. Mas Neemias tinha caráter. Os inimigos vasculharam a vida dele e não conseguiram encontrar nada que o desabonasse. Por causa disso, inventaram mentiras, porque o inimigo sabe que o povo é mais fácil acreditar na mentira do que na verdade.
Mas mesmo sendo assim, a verdade prevaleceu na vida de Neemias, porque Neemias servia ao Deus da verdade. Quem serve o Deus da verdade, a mentira nunca vai prevalecer sobre a sua vida. Aqui diz que também Neemias, uma das características era a sua confiança. Quanto mais Neemias confiava em Deus, mais o povo confiava em Neemias, mais o povo confiava na obra. É triste ver homens e mulheres na frente de trabalho, mas não conseguem concluir a obra de Deus, porque cada dificuldade já enxerga como um gigante, já se dão por vencido pelos gigantes que são as dificuldades. Mas o homem de Deus, ele confia em Deus pela fé. Claro que com prudência, claro que vigilante, claro que com discernimento, claro que com razão das coisas, não podemos tomar atitude como tolos. Mas nós temos que ter confiança, o homem de Deus precisa ter confiança em Deus e coragem. Neemias tinha coragem. Hoje em dia, existem muitos lugares que o diabo já fez o seu ninho. E os homens de Deus não têm mais coragem de combatê-lo. O diabo e os seus inimigos. O diabo quer fazer ninho no meio do povo de Deus. E é preciso ter homens e mulheres de Deus com coragem, mas coragem para enfrentar o diabo e o pecado. Que são esses os piores inimigos do povo de Deus, o diabo, porque o diabo ele influencia para matar o crente, a alma do crente. E o pecado, porque é ele que separa o homem de Deus. Servir a Deus na igreja e ter uma vida de pecado é ter uma vida separada de Deus. Não só na igreja, em qualquer lugar da terra. Quem procura servir a Deus, mas não deixa o pecado, está totalmente separado da bondade e da misericórdia de Deus. Esta é a intenção do inimigo. Porque ele não se incomoda de ver uma igreja cheia de pessoas. O que incomoda ele é a comunhão que aquele povo tem com Deus. Ele vai fazer de tudo, não para esvaziar a igreja, ele vai fazer de tudo para impedir a comunhão, o diálogo, a intimidade do povo com Deus. Temos que tomar cuidado com isso. E Neemias era muito cauteloso a este respeito. Tópico 3, subtópico 3, um caminho traçado por Deus, ainda que cheio de obstáculos. Quando temos certeza de que o caminho que trilhamos foi traçado por Deus, o melhor a fazer é permanecer nele, sem se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Nós lembramos aqui do capítulo 1 de Josué. Quando Moisés morre, Deus aparece e diz: Josué, Moisés, meu servo, é morto. E é você que vai fazer o povo atravessar o Jordão, que vai fazer o povo conquistar, entrar na terra prometida. E Deus ali no capítulo 1, versículo 4, 5 a seguir, Deus dá instrução a Josué. E uma das instruções, Deus diz assim: olha, faz conforme tudo que meu servo Moisés mandou fazer, a lei. Faz conforme todas as orientações. Por que Deus falou isso? Porque Deus viu que Josué foi um homem fiel a Deus e ao seu líder. Ele agora ia continuar aquela obra. E como ele foi fiel a Deus e ao seu líder, Deus passou as orientações. Meus irmãos, nós temos que ser fiéis. Todos nós temos que ter fidelidade com Deus, mas também a nossa liderança. Porque a nossa liderança veio primeiro do que nós. Eles têm mais experiência do que nós. E foi isso que Josué fez. E em seguida Deus disse: olha, esforça-te, tem bom ânimo. Não te desvie do caminho desta lei, nem para a direita e nem para a esquerda. Medita de dia e de noite. Então é isso, um caminho traçado por Deus. Você que está fazendo a obra de Deus, porque essa revista, esse conteúdo fala de liderança, é uma palavra para líderes. Você que deseja um dia ser um líder da obra de Deus, uma recomendação divina é não desviar nem para a direita nem para a esquerda. Desviar para a esquerda é desviar para o mundo, fazer a obra de Deus com o coração no mundo, fazer a obra de Deus buscando a glória do mundo, a glória que o mundo deseja. Desviar para a direita
é continuar sendo crente, mas atrapalhando aqueles que querem fazer a obra de verdade. Meditar na palavra, meditar na lei de dia e de noite. Meditar de dia é quando você recebe a bênção de Deus. Nunca se desviar porque foi abençoado. Antes tinha uma bicicleta, morava de aluguel, agora tem um carro bom e uma casa própria. Nem por isso vai perder o ânimo de fazer a obra de Deus, vai fazer com a mesma alegria, com o mesmo entusiasmo, vai fazer com o mesmo esforço, vai visitar os crentes, vai acompanhar, não vai esmurecer nem desfalecer porque o dia chegou, porque a bênção chegou, a abundância chegou. E quando diz também que é para meditar de noite, é que também no dia da dificuldade, não desanimar, não perder a fé, mas crer que Deus está no controle de todas as coisas. A conclusão diz que se os obstáculos diante de nós parecerem intransponíveis, a ordem é não desistir. Se chegamos até onde estamos, é porque o Senhor caminhou conosco. Isto é uma verdade. Se você conseguiu chegar onde você está, você não conseguiu sozinho. Em meio a tantas dificuldades e obstáculos, o Senhor, Ele caminhou contigo. O Senhor caminhou conosco. Portanto, agora é não olhar para trás. A ordem de Deus é prosseguir avante e terminar a obra a qual Deus deu a incumbência, a responsabilidade de ser concluída através da nossa vida. Neemias não desanimou na metade do caminho. Neemias não se deixou ser vencido pelas astutas ciladas dos inimigos. Mas ele tinha um foco. Só parar a obra quando Deus mandasse parar. E isto aconteceu. Deus os abençoou, ele e todo o povo que com ele estava. E assim não é diferente em nossa vida. Deus também vai te abençoar. Embora as dificuldades que estejam apresentando-se, aparecendo, isso é só para tirar o foco da vontade de Deus. Mas continue, porque Deus é poderoso e fiel para nos ajudar. Que Deus vos abençoe, meus amados irmãos. E teremos, se Deus permitir, a próxima aula, o comentário da próxima aula, se Deus permitir. Ore por nós, que Deus abençoe. Fiquem todos na paz do Senhor.